Olá, boa noite. Vamos ajustar aqui para começar. Como já tinha explicado, embora eu seja, para quem não sabe, eu sou convidada do Dr. César hoje, eu já vou chamá-lo. Acabei atrasando aqui minha entrada. Ficamos aqui. Lá vem, papai. Olá. Boa noite. Me ouve? Sim? Boa noite. Está me ouvindo? Agora eu arrumei o meu som. Estou ouvindo muito bem. Muito bem. Boa noite. Olha a Paty aí do escritório. E É, a nossa Patrícia, eu vi. Que bom. vamos ter muitas pessoas Muito bem. conhecidas. Eu queria ter fixado o título, deixa eu ver se eu consegui, acho que não. Deixa eu ver aqui. Troca. Bom, deixar por enquanto assim. Achei que eu tinha conseguido fixar o título, mas acho que não ficou. Vamos começando aqui, a gente sempre dá uns minutinhos para o povo ir percebendo a gente. A Rosângela está entrando, o Sérgio, a Tiane, sua A Tiane sobrinha. Paz está entrando, a Rosângela, a Tiane, minha sobrinha. Isso. Para os que estão chegando, então, nós vamos conversar sobre as competências da Justiça do Trabalho de acordo com a Constituição, então é um viés constitucional. Eu sou hoje, estamos fazendo no meu Instagram pela facilidade da organização e depois de fazer a gravação e passar para o IGTV, depois vai estar no IGTV. Oi, Márcia, minha aluna. Acho que vamos ter muitos alunos hoje, tá certo? E alunos que já foram, né? Aqueles alunos de trás. Mas vamos começando, dando tempinho para o pessoal entrar, mas hoje eu fui convidada pelo professor César hoje, e não o contrário, como na outra vez que nós fizemos, né? Hoje eu que sou convidada e para a gente conversar sobre este tema. Então, como já sabem, o professor César... bom, até eu vou deixar... Como eu sou a convidada, o professor César, ele vai se apresentar e aí me apresenta. Boa noite. Oi, pai. Ótimo. Oi, filha. Hoje nós estamos aqui, pai e filha, e eu me apresento rapidamente, depois apresento a André com um pouquinho de detalhes. Eu sou professor da Univale, leciono nos cursos de mestrado e doutorado em ciência jurídica. No doutorado, eu leciono a disciplina Teoria do Estado e da Constituição. E no mestrado e doutorado, eu leciono a disciplina optativa. Cada semestre varia. Esse semestre, eu estou trabalhando a atualidade de Aristóteles, e aí também trabalhando a questão da Constituição Política nessa disciplina. Sou doutor em Direito do Estado na Universidade de São Paulo, na Faculdade de São Francisco. Tenho mestrado em instituições políticas e jurídicas na nossa Universidade Federal. Tenho mestrado em saúde pública também, lá na USP. E fiz o meu estágio de pós-doutorado na Universidade do Paraná. Muito bem. A Andrea é professora, tem mestrado pela nossa Univale em ciência jurídica, fez uma dissertação de mestrado brilhante. Já no TCC, ela já tinha feito um trabalho brilhante que se transformou em livro, Contrato de Trabalho, lá no TCC. Se ela tiver aí para mostrar a capa depois, Ah, até tem. daquele precioso livro Arthur, pega ele dela, para mim. vai ser legal. E mostra a capa depois desse livro precioso, que foi o TCC dela, o trabalho de conclusão de graduação na Universidade Federal, no qual ela se debruçou sobre o direito do trabalho e fez um belo trabalho de TCC. Aí eu vou resumir, né? Ela ficou lá no nosso escritório, na Advocacia Paso, 4 anos como estagiária, depois 10 anos como advogada, dos quais, certinho, 5 anos nós advogávamos para os empregados, para os trabalhadores, né? Inclusive para o Sindicato dos Engenheiros de Santa Catarina, e depois fizemos uma transição com ética, etc. Fomos advogar e ela ficou mais 5 anos advogando para as empresas. Foi muito interessante porque
essa transição foi o André que me convenceu a fazer. Isso mudou a vida do escritório nesse sentido. Em seguida, ela optou, quero fazer o concurso para a magistratura, papai, ela sabe que o pai deu o maior apoio para ela, e dei mesmo. E aí ela foi, fez o concurso, passou em primeiro lugar, pelo que me dizem, merecidamente, porque eu não fui a nenhuma prova, então não sei como é que ela se desempenhou, mas todos dizem que ela mereceu, e está exercendo agora há 10 anos a magistratura com competência. Começou em Timbó, depois Blumenau, e agora está em Balneário Camboriú, e agora Itajaí. Bom, essa é a apresentação que eu posso fazer. Nós hoje vamos tratar da competência da justiça trabalhista, mas no patamar constitucional. Ou seja, vamos examinar aqui objetivamente com a André o artigo 114, seus incisos e parágrafos. Eu tenho uma série de questões objetivas que eu farei para a André. Algumas delas são, 3 pelo menos, são perguntas de pessoas que, quando viram o nosso folder deste nosso live, logo fizeram perguntas. Professor, pergunta lá para a André tal coisa, pergunta para a doutora André tal coisa, são 4, e outras que são questões minhas. A dinâmica seria essa: eu faço a pergunta e a André vai responder com calma, não tem pressa. Né? Nós estamos encaixando isso em 1 hora, saberemos, vamos nos empenhar para administrar bem isso, para ser bem produtivo. Acho que fiz uma boa introdução, filha. Sim? Sim, Sim, eu sou mais velha do que pareço, então são quase 14 anos de magistratura já. Esse ano eu farei 14 anos de magistratura. Meu Deus, eu achei que eram só 10. Então, Meu Deus, ela é veja só, conservadíssima. mais tempo ainda. Mas, já 14 anos? Faremos Já 14 anos, meu Deus. Com o melhor eu fiquei grupo. Em 10. Não é por falando nada... no livro. Ah, tá aí, eu ia puxar aqui. Aqui o livro, Aqui o livro. Dá para ver? Né? Ao contrário, mas é contrato de trabalho e gratificação de função, a partir do trabalho que eu fiz, que o doutor Humberto Grillo foi meu orientador, meu muso, amo o Senhor. Aqui, desculpa te interromper, mas realmente está aqui na contracapa uma das frases do Humberto Grillo, professor Humberto Grillo, depois primeiro advogado e professor, depois magistrado e professor, um ser humano especialíssimo, e ele faz aqui, o Humberto Grillo explica, utilizando o método dedutivo, ele faz uma apresentação muito bem feita, combinando metodologia com lógica de conteúdo, como sempre. Então, esse é o trabalho da André, e aqui me referi ainda há pouco. Depois eu tive mais alguns filhos jurídicos, aí recentemente a gente tem, aí quem é mais recente da minha vida conhece, a obra que é a do Reforma Trabalhista, comentada pelos juízes do trabalho, que eu sou coautora, que os meus colegas Daniel Lisboa e José Lúcio são organizadores, e nós, juízes da Amatra 12, somos os coautores. Eu quero cumprimentar a Maria Beatriz, que está aqui, o doutor Chedid, o professor Rodolfo Pamplona Filho, que é uma pessoa que eu admiro demais, um juiz do trabalho da Bahia, pai, que escreve junto com Pablo Galiano Stolze um manual de direito civil, que são os livros que eu mais uso em direito civil. Ele é a pessoa que eu sinto essa afinidade, porque ele também junta o direito civil com o direito do trabalho. Vi que, além da Maria Beatriz e do Chedid, também estão a Cita aí, né, a Simone, o AB, a nossa amiga, temos muitos alunos, muitos colegas de outros lugares, advogados de Joinville, tem muita gente conhecida que eu fico super honrada de estar conosco aqui para a gente compartilhar um pouquinho sobre essa nossa junção do direito constitucional com o direito do trabalho, né? Tem gente do TRT1, exatamente, que é o TRT do Rio de Janeiro. Ai, que felicidade! Ai, o TRT1, muito carinho. Muito bom. Então, vamos lá. Sabatinó. Eu quero saudar, então, saúdo a todas e todos que estão aqui conosco. Peço licença para saudar a todas através da Beatriz Boal, nossa querida, minha sobrinha, amiga da André, e a todos através do nosso querido Chedid, ex-presidente, muito me ajudou quando eu fui diretor da Escola Superior da Advocacia. Ele foi para esse interior aí, viajando no seu avião, dando cursos de direito do trabalho pioneiramente, sempre sem cobrar nada, evidentemente, um dedicado à causa do direito trabalhista, que é o nosso querido magistrado e agora advogado novamente, Chedid. Muito bem. A minha primeira questão, então, para André, e vamos trabalhar, nós temos um foco específico, que é o artigo 114 da nossa Constituição,
seus incisos e seus parágrafos. A primeira indagação, eu faço uma rápida introdução, que é uma constatação meio óbvia, mas necessária. Esse artigo 114 sofreu uma influência significativa da Emenda Constitucional 45. Então, a primeira pergunta é o que, em síntese, mas não tão síntese assim, realmente a Emenda Constitucional 45 acrescentou ao artigo 114 e uma indagação, uma subindagação específica e direta. A competência em matéria penal entrou também nessa modificação da Emenda 45? Por exemplo, questões de trabalho escravo, por exemplo, são tratadas ou não? Pois não. Então, bom, para falar sobre competência, a maior parte, eu estou vendo os que estão nos assistindo são profissionais, a Cláudia Prudência está aí, que é presidente da CAASC, e pessoas que têm já mais experiência, mas a gente sempre tem os acadêmicos, e é importante a gente lembrar que a competência ela obedece uma série de critérios, né? Então, nós temos o critério em relação à matéria, que é atualmente, a Emenda 45, ela trouxe principalmente o enfoque na competência em relação à matéria. Então, o que antes a gente tinha meio nebuloso, agora, com a Emenda 45, o artigo 114 ficou mais específico, com foco na competência em razão da matéria. Nós temos também a competência em razão das pessoas. Então, quando a gente fala da qualidade de empregador e da qualidade de empregado, é uma competência em relação às pessoas. A competência chamada a funcional, aquela que é hierarquia, então o que é competência do tribunal e o que é competência do primeiro grau, essa seria uma competência em razão da função, uma competência funcional. E a gente sabe que claro, e aí temos as competências relativas à competência em relação à territorial, ela não diz respeito propriamente ao que nós pretendemos aqui, Marcelo Tostes, querido, olá, mas ela tem a ver com depois, mais para frente, em sendo da Justiça do Trabalho, qual vai ser o lugar, então, qual a jurisdição e a circunscrição que terá a competência para isso. Então, depois da Emenda 45, nós sabemos que a Emenda 45 foi um marco, na verdade, eu já fiz o concurso depois da Emenda 45 e foi uma das minhas motivações, porque quem é meu aluno há mais tempo sabe que eu sou apaixonada, a minha formação é civilista, então eu tenho uma origem de direito civil muito forte, que eu ainda gosto muito, e a principal alteração que a gente viu, e que ao longo agora dessa nossa hora nós vamos falar sobre isso mais especificamente, mas a nossa principal mudança foi a questão relacionada à responsabilidade civil, principalmente se tratando do acidente de trabalho, doença do trabalho, responsabilidade civil em geral. Então, foi quando teve a gente viu uma união, na verdade, da matéria para a competência. Então, finalmente, aquilo que dizia respeito à competência da justiça, estava na justiça comum, mas tinha como origem relações de trabalho, relações de emprego, veio para a justiça do trabalho julgar, embora a matéria continue sendo direito civil. Porque nós não temos, agora, depois da reforma, temos artigos sobre responsabilidade civil na CLT, mas não tínhamos até 2017. Os que temos também não ficaram muito bons, são alvos de muita crítica, mas antes nem tínhamos. Então, continuamos utilizando o direito civil como fundamento e a Justiça do Trabalho adquiriu essa competência em razão das pessoas e da relação que envolve essas pessoas. Então, por se tratar de uma relação de emprego e dentro dessa relação de emprego termos a responsabilidade civil, temos a situação que seja a responsabilidade civil, a competência da Justiça do Trabalho. Isso foi um marco muito importante, porque nós tínhamos isso na justiça comum, e embora a matéria fosse de natureza civil, que eu chamo de civil constitucional, a gente tratava de relação entre empregado e empregador. Então, essa transferência para a justiça do trabalho realmente foi uma coisa muito importante. Então, isso significa que os incisos mais importantes são o inciso primeiro, que a gente vai falar logo, e depois o inciso sexto, que é o que trata da responsabilidade. Uma coisa que ficou sendo falada durante algum tempo foi essa história da competência penal, da competência criminal. Nós temos um colega, que é o doutor Reinaldo, que é juiz em Indaial. Reinaldo é nosso rei, Naldo, no campo do processo, e mais uma das bandeiras dele durante muito tempo foi a defesa da competência penal também para a Justiça do Trabalho, para aquilo que também tivesse origem na relação de emprego ou na relação de trabalho. Então, a ideia dele seria, estamos na emenda, a emenda 45 diz que os dissídios oriundos, os problemas oriundos de relação de trabalho, são da Justiça do Trabalho, independentemente da matéria de fundo.
Então, ainda que se tratasse de direito penal, ou seja, relações análogas a de escravo, crimes praticados pelos empregadores, por exemplo, a apropriação indébita, porque isso acontece, a falta de pagamento de salário não deixa de ser uma apropriação indébita, o recolhimento de contribuição sindical sem o repasse devido é apropriação indébita, então que esses crimes também fossem julgados pela Justiça do Trabalho. Depois de algum tempo de discussão, nós tivemos o entendimento do STF no sentido de que não temos competência criminal. Eu fiquei bastante, assim, no primeiro momento não fiquei chateada, porque eu não gosto de direito penal, nós não fizemos concurso para a Justiça do Trabalho pensando em direito penal exatamente, mas eu sempre tive a ideia, junto com o Reinaldo, que o que mandarem para mim, eu acho que a competência é minha. Então, quando vinha, eu achava uma boa ideia. E ele chegou aí atrás de trabalho escravo, junto com o procurador do trabalho, foi muito interessante, mas no fim o STF acabou com a nossa alegria e voltamos à nossa competência excluída, a competência criminal. Pois não. Ótimo, André, ficou muito claro. Passamos para o inciso 1, ou primeiro, que começa assim: as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluído esse inciso pela famosa Emenda Constitucional 45. Aqui eu tenho duas indagações. A primeira, André, eu apresento uma, tu respondes, apresento a seguinte. A primeira indagação: o que significa a categoria relação de trabalho? A categoria no sentido de expressão jurídica, o que isso significa? O que seriam as relações de trabalho? Quem está fora de uma relação de trabalho? Quem está, portanto, dentro da relação de trabalho? Aqui, o que acabou se estabelecendo foi que esse inciso primeiro, assim como o nono depois, são incisos de uma competência meio guarda-chuva, e aí, por exclusão, o que não é relação de trabalho. Então, aquele que toma um serviço, aquele que remunera um serviço prestado, qualquer que seja a sua natureza, em princípio está numa relação de trabalho, porque a gente sabe que a relação de trabalho é o gênero e a relação de emprego é a espécie. Então, a relação de emprego não é a única relação de trabalho que existe. Existem outras relações de trabalho. Então, o autônomo, o eventual, presta um serviço a quem o contrata, e ao prestar esse serviço, ele está entregando sua força de trabalho. Essa força de trabalho transforma numa relação de trabalho. Ainda que seja uma única vez que ele prestou um serviço e foi remunerado, naquele momento é uma relação de trabalho. Então, se nós tivermos os requisitos do artigo 2º, artigo 3º da CLT, então estamos falando de vínculo de emprego. Mas mesmo que não seja um vínculo de emprego, tendo relação de trabalho, em princípio, nós temos a competência da Justiça do Trabalho. Quando não temos de certeza, isso foi variando, mas o que nós sabemos de certeza é que relações de consumo não entram na competência da Justiça do Trabalho. Então, se houver um fornecimento de serviço, mas esse fornecimento de serviço for, por exemplo, uma firma de engenharia, uma pessoa jurídica, né? A firma de engenharia, por seus profissionais, quem quer que seja, presta serviço de engenharia para uma construtora. Essa relação, ou por uma pessoa física, para ficar mais claro que é uma relação de consumo, para uma pessoa física, para uma reforma, essa é uma relação de consumo. Então, se entende que a relação de consumo não vai ser julgada pela Justiça do Trabalho. Tem-se entendido aí, nesse sentido, que isso vale para relação com o médico, relação com o advogado, a cobrança de honorários, isso também, até hoje ainda tem discussão sobre isso, se a cobrança de honorários de contrato, os honorários contratuais seriam na Justiça do Trabalho ou na Justiça Comum, mas tem uma tendência de se entender de que é na Justiça Comum, por se tratar de uma relação de consumo, ainda que uma relação de consumo diferenciada, a relação com o médico, com o dentista, todas essas relações de consumo ficariam fora da competência da Justiça do Trabalho. Então, corretor de imóveis faz parte da competência da Justiça do Trabalho, em relação a quem remunera, né? Ainda que não peça o vínculo. E às vezes a gente até se surpreende, porque vem essas ações, a gente pensa, ele está pedindo vínculo? Não, não, ele só está cobrando o serviço que ele prestou. Só isso, não na qualidade de empregado, não pretendendo desvincular aquela atividade diferenciada, não pedindo vínculo, ele só quer cobrar, e isso também pode ser competência nossa. Isso amplia, claro, né, a quantidade de ações que nós recebemos. Ok. Vou trabalhar agora com a segunda parte deste inciso primeiro, que diz: abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Na prática,
o que que isto significa e o que isto inclui, então, sob a tutela desse inciso primeiro? Eu vou dizer o seguinte, o que não inclui? Os estatutários. Estatutários, então, nós temos o servidor público em sentido amplo, né? E aí dentro da categoria de servidor público nós temos os funcionários públicos e os empregados públicos. Assim, de modo geral, né? Porque o direito administrativo não é o meu. Mas, então, nessa categoria de empregados públicos, que são aqueles que, ainda que servidores públicos admitidos por concurso, estão regidos pela CLT, junto ao órgão da administração pública direta ou indireta, e até autárquica, fundacional, tanto faz. Nesse caso, não importa tanto a pessoa, é uma competência que não tem relação com a pessoa, ainda que a pessoa seja uma pessoa jurídica de direito público, se a relação estabelecida é regida pela CLT, nós temos, então, a competência da Justiça do Trabalho para julgar as ações desses empregados públicos contra os seus empregadores. E isso isso também foi discutido no STF por bastante tempo, nós temos bastante decisão sobre isso, então, aquilo que for o regime jurídico próprio, estatutário, fica fora, vai para a justiça comum, para da Fazenda Pública, inclusive, então vai para lá. E o que for de empregado, ou seja, empregado público, que são os servidores regidos pela CLT, então, nesse caso, nós temos a competência da Justiça do Trabalho. E é interessante porque nós temos até, aqui na nossa região, nós temos municípios que contratam no regime seletista. Então, o município de Itapema, por exemplo, ele contrata no regime seletista. As pessoas prestam concurso, são servidoras, mas o regime é adotado o regime seletista. Então, quando eu trabalhava em Balneário Camboriú, que tem a competência que pega a jurisdição também de Itapema, a gente tinha muitas, mas não eram poucas, eram muitas ações de servidores de Itapema contra o município. Aqui em Itajaí também é seletista. Então, até existe mais ou menos um perfil de ação, né? Que nós temos de realmente utilizar a legislação da CLT para regulamentar a relação entre o servidor público, nesse caso, então, seletista. E é interessante porque alguns até têm assim, existe uma lei que institui o regime jurídico do servidor público de Itapema, só que ela só tem um artigo, aplica-se a CLT. Esse é o artigo. Então, se transforma, claro, num seletista e ele passa a assim ser tratado e, portanto, a competência é nossa. Interessante lembrar que ficam de fora aqueles temporários. Aqueles para o regime temporário, aqueles ficam de fora. Aqueles o STF já entendeu que é competência da justiça comum. Então, nós ficamos com aqueles que são concursados, regidos pela CLT. Para esses a gente tem competência. Então, isso é uma coisa que é bastante importante. Mas até essa questão tem previsão constitucional. O artigo 173 da Constituição prevê que a lei estabelecerá, até estou colando, tá, gente? Não sei decor, né? Estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, sociedade de economia mista e suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou prestação de serviços, dispondo sobre sujeição ao regime próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários. Então, na verdade, a relação que o trabalhador tem com, por exemplo, a Caixa Econômica, com a Celesc, é uma relação de natureza híbrida, porque ela é de direito administrativo para fins orçamentários, para tudo que diz respeito aos princípios que regem a administração pública, a relação é de natureza administrativa. Mas para aquilo que diz respeito aos direitos trabalhistas, para isso o sistema é privado. Tanto que é interessante lembrar que se discutia a questão da aposentadoria, se quando aposentasse da Celeste extinguia automaticamente o contrato, teria que fazer outro concurso, porque se entendesse como seletista, poderia ter uma diferenciação. E uma outra coisa, só para encerrar então essa primeira parte, que eu acho interessante, que é o assunto da semana, inclusive, da semana passada, dessa semana, além do ministro Gilmar Mendes, mas é outro, mas especificamente sobre a competência, porque houve agora um entendimento do STF no sentido de que na relação na fase pré-contratual, ou seja, a pessoa prestou concurso para o município de Itapema, a pessoa prestou concurso para a Celeste, ele ainda não foi chamado, tá?
mas por alguma razão ele não foi chamado e houve a contratação de um terceirizado. Estou dizendo uma coisa que realmente acontece bastante. Então, tem uma pessoa aprovada no concurso, mas contrataram um terceirizado. Ou teve aprovação no concurso, chamaram outro, não chamaram ele. Então, ele ainda não contratou. Ele já passou no concurso, mas ele não contratou. Então, ele está numa fase pré-contratual. E aí, essa semana o STF entendeu, na semana passada o STF entendeu que a competência não é da Justiça do Trabalho para apreciar questões relacionadas à fase pré-contratual. Por que essa decisão é interessante? Até a ANAMATRA, a nossa Associação Nacional dos Magistrados, até fez embargos nessa decisão, porque ela vai de encontro, tem aplicado aqui, de encontro a decisões do próprio STF. O ministro Fachin tem uma decisão de 2017 em sentido oposto, dizendo que compete à Justiça do Trabalho dirimir essas controvérsias das pessoas jurídicas de direito privado da administração pública indireta e seus empregados, por conta da relação regida pela CLT, inclusive na fase pré-contratual. Então, houve uma mudança de entendimento que não há muito bem, não se está resolvendo muito bem ainda. A Simone está dizendo que ela tem essas pré-contratuais na Justiça Federal, ou seja, por conta desse último entendimento, já tem algumas que estão na Justiça Federal. Acho que é mais ou menos essa a linha dessa segunda parte do inciso primeiro que eu queria dizer. Vai lembrar de mais alguma Tá coisa? ótimo, André. Tá ótimo. Não, e essa tua última inserção aí com relação à fase pré-contratual é muito importante, porque ela é teórico-prática, né? Deixa eu E só em uma coisa que eu discussão. lembrei. Uma coisa que eu lembrei bem importante, Pois não. que é diferente, na verdade, porque não tem tantas ações assim, que é o defensor dativo. Eu cheguei a pegar uma Ok. ação dessas, em Blumenau. Até quem é de Blumenau, e é mais antigo, vai lembrar do Dr. Germano. Ele entrou com uma ação, um advogado, ó o professor Lênio aí, tem que falar bonito agora. O doutor Germano entrou com uma ação para cobrar as verbas, os honorários de advocacia dativa que ele tinha feito. Então, entendendo que a Justiça do Trabalho era competente. E na época foi um estudo que eu fiz, porque a minha tendência, por isso que eu já comecei dizendo isso, eu sempre acho que eu sou competente. Veio para mim, eu acho que eu sou competente. Quando veio, eu falei, é nossa. Ué, prestou serviço, honorários e tal. E o STF entende diferente. O STF entende que a competência não é da Justiça do Trabalho, porque diz que não é uma relação de trabalho, porque realmente o advogado não é contratado por aquele que precisa do defensor dativo. Ele é indicado pela administração e ele recebe da administração. Então, como quem paga é o Estado, a relação é de cunho administrativo. Esse foi o entendimento até que o relator foi o ministro Dias Toffoli, muito antes de ser presidente do STF há muito tempo. Mas ele já entendeu isso já desde 2011, né? Porque eu imaginei que isso poderia ser nossa competência, mas a relação não é estabelecida cliente-advogado também. É uma relação que é estabelecida com a administração, com o Estado. É o Poder Judiciário que paga, na verdade, né? É o Estado que paga e não o cliente, porque a advocacia é dativa. Era isso. Muito bem. Vamos ao inciso 2, que diz o seguinte: as ações que envolvam competência da Justiça do Trabalho, exercício do direito de greve. Eu gostaria, André, que tu te fixasse na questão do direito de greve, um panorama, né, porque nós temos só uma hora e muitas questões, mas um panorama de direito de greve, combinando o que está aqui no inciso 2 com o artigo 9º da Constituição, que assegura o direito de greve e os trabalhadores decidem sobre a oportunidade de exercer e sobre os interesses que devam, por meio dele, defender. Aliás, o artigo 9º é muito peremptório na nossa Constituição da República Federativa do Brasil. Então, dá um panorama disso, querida, combinando esses dois momentos da própria Constituição. Na verdade, o artigo 9º é um artigo democrático, né, um artigo importante para o regime jurídico democrático que a Constituição de 88 estabeleceu. Então, junto com o artigo 8º, que trata da imprescindibilidade dos sindicatos para a negociação coletiva, para a participação, para a atuação como substitutos processuais, né, como representantes dos interesses dos trabalhadores e dos empregadores, quando for o caso. Então, o artigo 9º é uma continuação do artigo 8º para garantir também aos trabalhadores o exercício do direito de greve. Então, o artigo 9º diz que é assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que vão defender. O parágrafo 1º, que eu acho que talvez seja sobre isso até que fizeram a pergunta, o parágrafo 1º diz que a lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade,
E os abusos, o parágrafo 2º, né, os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às penas da lei. Então, a ideia é, então tá, temos um direito de greve, esse direito não é ilimitado, porque nenhum direito é ilimitado, então qual é o limite do direito de greve? São os serviços ou atividades essenciais que têm que ter um mínimo de atendimento, na forma da lei. Já chegarei lá. E também podemos ter abusos, que também vão sujeitar o infrator às penalidades e tudo mais, que não necessariamente são questões penais, penalidades no sentido de responsabilidade civil, pagamento de indenização e tudo mais. E aí, quem é que vai resolver se o exercício do direito de greve foi feito nos termos do artigo 9º? É a Justiça do Trabalho, que é uma coisa lógica, não é? Parece bastante lógico. Se são os trabalhadores que vão definir e deflagrar o processo, que vai culminar na deflagração da greve, do movimento paredista efetivamente, que só pode se dar através do sindicato, não existe um movimento de grevistas sem sindicato. E se alguém tem que apreciar se esse exercício está sendo, aí aquilo que a gente conversa, exercício de direito ou exercício abusivo de direito, então, ou exercício regular ou abuso de direito, quem é que vai definir se essa greve está sendo exercida em abuso de direito? A Justiça do Trabalho. Então, o que a Justiça do Trabalho vai definir? Vai definir se as necessidades essenciais, os serviços inadiáveis, estão sendo atendidos. Eu sempre brinco que a greve mais eficiente que existe em Santa Catarina é a da CONCAP, porque ninguém fica sem recolher o lixo. Então, na hora que a CONCAP ameaça fazer a greve, a negociação acontece. Porque qual é o objetivo da greve? É buscar a negociação coletiva. É quando a negociação chega num ponto em que ela não avança mais, é o último recurso ao movimento paredista. É o último recurso, né? Então, é para ser o último recurso. E aí, deflagrada a greve, tem que obedecer os limites da lei. Que lei? A Lei 7783. É impressionante porque nós estamos aguardando nós aguardamos por muitas leis que deveriam tratar dos dispositivos constitucionais, por exemplo, artigo 7º, inciso 1º, proteção contra a despedida arbitrária ou sem justa causa na forma da lei. Nós estamos esperando essa na forma da lei faz mais de 30 anos. Mais de 30 anos. No entanto, a lei de greve veio em 89, a Constituição de 88, e em 89 já veio algo para dar aquela limitadinha. E aí na Lei 7783 a gente tem as necessidades inadiáveis, atividades essenciais. E não há na lei, e é por isso que eu acho que é importante a discussão, a lei não estabelece o percentual mínimo. A lei não diz tem que manter 50% do transporte, tem que manter 30% da coleta de lixo. A lei não diz. Então, quem é que vai dizer isso? A Justiça do Trabalho. Vai ser na Justiça do Trabalho que se vai discutir a abusividade desse exercício do direito de greve. Também vai ser discutido na Justiça do Trabalho, algo que é bastante, já foi mais comum, até porque nós estamos com tão poucas ações, tão pouca greve, na verdade, né? Nós temos uma súmula vinculante do STF, a súmula vinculante 23 do STF, diz que a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ação possessória ajuizado em decorrência do exercício de greve pelos trabalhadores da iniciativa privada. O que seria essa ação possessória? São os interditos proibitórios. Então, os bancários acontecia muito, em Blumenau era muito comum. Para não ter problema em furar a greve, enfim, para que a greve fosse efetiva, os trabalhadores, então, impediam o ingresso das pessoas nos estabelecimentos bancários no período de greve. Trabalhadores e mesmo consumidores. Então, impediam o acesso dos trabalhadores. A medida cabível para quando ocorre essa ameaça a que as pessoas não possam ingressar no estabelecimento que está sob greve é o interdito proibitório, que é uma medida civil, é uma medida possessória. Então, a discussão de se essa medida possessória vai ser discutida na Justiça do Trabalho ou não foi dirimida com a súmula vinculante 23 e a Justiça do Trabalho também vai definir se é o caso de fazer um interdito proibitório, de dar uma reintegração de posse, de dar uma manutenção de posse, ou de evitar através do interdito. Acho que era sobre isso, Nós sabe? estamos já com o tempo. Vamos que vamos. Estamos com o tempo apertado, então vou saltar os incisos 3, 4 e 5, Sim. Né? Inclusive o 3 também, e ir direto para o inciso 6, por causa do tempo pouco que nós temos disponível. O 6 diz: as ações de indenização por dano moral ou patrimonial decorrentes da relação de trabalho, incluído pela emenda 45/2004. Então, André, ou Deda, como nós te chamamos na família, todos nós, né? Por favor, objetivamente,
O que tem de importante nesse inciso e se temos algum aspecto crítico a ponderar nesse inciso? Tá. O inciso sexto é o inciso que nos é mais caro, né? E principalmente para quem é de origem civilista também. Então, o objetivo aqui é tratar das ações de responsabilidade civil decorrentes da relação de trabalho. Então, nós podemos falar o básico: assédio moral. Assédio moral, responsabilidade civil, competência da justiça do trabalho. Não parece oferecer maiores dificuldades. A questão era em relação a acidentes de trabalho. Então, essa competência era da justiça comum. E não havia dúvida de que era da justiça comum. Ela foi da justiça comum pela vida inteira. E a emenda 45 trouxe essa competência para a justiça do trabalho. Então, um acidente do trabalho, uma doença do trabalho, como o nome diz, é decorrente da relação de trabalho. Portanto, a competência passou a ser da justiça do trabalho. O que isso acarretou num primeiro momento? Caminhões de processos físicos, porque eles eram todos processos físicos, saindo dos prédios da justiça comum para irem para os prédios da justiça do trabalho. Processos que estavam correndo há mais de 10 anos. Processos em que não tinha acontecido nada ou já tinha acontecido tudo, só faltava dar sentença. Então, a Justiça do Trabalho recebeu uma avalanche de processos entre 2005, porque, né, de quando isso efetivamente começou, até 2009, 2010. Eu passei no concurso em 2006. E nós recebíamos, eu me lembro de eu já estar em Blumenau de volta e continuar recebendo processo da Justiça Comum de ações de responsabilidade civil por acidente de trabalho. O que mudou efetivamente? Bom, primeiro tem o seguinte: os processos, como é que foi o critério, né? Processos que não tinham sentença ainda vieram para nós. Os que já tinham sentença proferida foram para o TJ. E ainda assim, o TJ mandou alguns processos para o TRT e ainda suscitou conflito de competência, ainda deu uma confusão. Mas aqueles que não tinham sido julgados ainda vieram para nós. E assim, o nosso procedimento é muito diferente da justiça comum. Nós temos o princípio da oralidade. Então, quando os processos chegavam, a primeira coisa era: vamos marcar uma audiência e vamos tentar resolver. Porque essa é a nossa vocação para a conciliação. Sim, a Beatriz está dizendo que vieram alguns até com sentença, porque não tinham mandado com recurso ainda para o TJ. Então, assim, obrigada, doutora Aurélia. Mas, assim, é um negócio que, para nós, na época, vinham processos. Alguns processos tinham perícia, alguns processos não tinha sido feita a perícia ainda, a pessoa já tinha mudado de cidade. Esse é um processo que a pessoa, quando entrou com a ação, estava viva e àquelas alturas já tinha morrido. Então, a gente tinha que resolver uma série de questões que não eram só da matéria, mas eram do entorno do processo. Isso foi algo que foi muito importante na Justiça do Trabalho, foi uma coisa muito impactante. E muitos nós resolvemos com acordo, e acho que o que melhorou vindo para a Justiça do Trabalho? Me parece que a principal melhora é o fato de que a matéria de fundo era de direito do trabalho no sentido da relação estabelecida. Então, a relação do hipossuficiente, a consideração da vulnerabilidade, a questão do ônus da prova. Então, na Justiça do Trabalho, em geral, se atribui o ônus da prova ao empregador para a prova de ausência de culpa. Então, fica uma situação de mais simples comprovação para o trabalhador. Além disso, criaram-se as opções de responsabilidade objetiva, a responsabilidade sem culpa, né? A responsabilidade pela teoria do risco. Por outro lado, como o Begales, meu colega que está em Goiás hoje em dia, está me dizendo aqui, surgiram outras questões, por exemplo, a questão da prescrição. A prescrição era de 20 anos, era a prescrição, inclusive antes do Código Civil Novo e depois com o Código Civil Novo de 10 anos. O Código Civil Novo, quem vê, né, 2002, é porque a gente é velho, né? Mas é 2002. Então, assim, passou para 10 anos. E quando chegou para a Justiça do Trabalho, se iniciou uma nova discussão de qual seria a prescrição aplicável. Se seria a prescrição civil ou se seria a prescrição trabalhista, que é de 5 anos. Então, é uma redução bastante significativa de 10 anos para 5. Né? E as pretensões de dano material do Código Civil, a prescrição é de 3 anos. Então, surgiu a ideia de que talvez se tivesse que discutir 3 prescrições. Uma prescrição para dano moral seria de 5 ou 10, e a prescrição de direito material se seria de 3 ou 5, ou ainda se tudo seria só de 10, ou se tudo seria só de 5, ou se teria diferença. Então, foi uma situação, um período bem conturbado. Até hoje isso ainda é discutido. Hoje o entendimento predominante é da prescrição trabalhista de 5 anos. Esse é o entendimento. Não é o meu, mas eu sou vencida e sigo hoje em dia. Eu acho que a matéria civil constitucional, a prescrição deve ser, o prazo deve ser o maior possível, por conta da data em que se sabe da lesão, que é quando consolida a lesão que entra com a ação. Então, assim, é uma coisa bem complexa.
Acho que os trabalhadores também perderam no seguinte sentido: os valores indenizatórios na Justiça do Trabalho são menores do que na Justiça Comum. Então, as indenizações elas eram de valor superior quando estavam sob a competência da Justiça Comum, da Justiça Estadual, em relação a depois que passaram para a Justiça do Trabalho. Por outro lado, as nossas perícias, por exemplo, pelo menos as do meu maravilhoso perito, Vinícius Rezener, um médico excelente, as perícias são muito mais cuidadosas. As nossas perícias são mais completas, sabe? Então, a nossa instrução processual também é bem completa. Nós tomamos muito cuidado com isso. Então, existiram ganhos, né, foram ganhos e perdas, mas me parece que a agilidade, só o fato de agilizar o processo, não existe isso levar 20 anos no processo da Justiça do Trabalho. Isso não existe para nós, isso é impensável. Né? Então, aqui em Itajaí mesmo, o processo que dura 2 anos é processo que demorou demais. O nosso processo dura 6 meses, entendeu? Para terminar, para ir para o tribunal. Não pode passar disso aqui para nós. Então, a agilidade até para o recebimento disso, desses valores, porque geralmente é uma pessoa que está precisando muito, ela já ficou doente, ela já se acidentou, ela já está incapaz, ela tem que receber. Então, isso agilizou muito. Mas em termos de valores e a questão da prescrição é que temos essas restrições. E bem pontualmente, André, se houver uma morte do trabalhador no caso de um acidente, quem é a competência para decidir a ação que for ajuizada pelos herdeiros do trabalhador que faleceu? Bem objetivamente. Então, nós temos linkando aqui... com essa questão. Até, primeiro, deixa eu só voltar para finalizar, tem uma súmula vinculante também sobre a nossa competência da Justiça do Trabalho em relação à responsabilidade civil, a súmula vinculante 22, que diz que a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as ações de indenização por dano moral patrimonial decorrente de acidentes de trabalho proposta pelo empregado contra o empregador, inclusive as que não tinham sentença de mérito em primeiro grau quando da promulgação da emenda. Bom, essa questão dos herdeiros também ficou bastante discutida, e até se tem uma parte civil que se discute se seria dano próprio da viúva ou dos filhos, né? Tem gente que diz que é dano em ricochete. O trabalhador morreu num acidente de trabalho e aí os herdeiros vão pleitear as ações, ou a pensão, né, os danos materiais e o dano moral pela perda doente. E que isso seria um dano em ricochete pelo falecimento. Eu entendo que não. O dano em ricochete é um dano reflexo. Então, ele existe quando o trabalhador sofreu um acidente, ficou incapacitado, mas aí ele tem o dano próprio, porque é ele que vai receber, porque ele é sujeito de direitos ainda, e, eventualmente, a esposa pode ter um dano em ricochete, porque ela pode ter que largar o emprego para cuidar dele, ela pode não conseguir, ela pode ter que fazer toda uma mudança estrutural familiar para cuidar desse trabalhador, do marido, dos filhos. Então, pode haver um dano em ricochete, que é o dano de outra pessoa por causa do dano do trabalhador. No caso do falecimento, isso de forma alguma é um desrespeito, mas o falecimento extingue a personalidade e ele deixa de ser sujeito de direitos. Então, ele não é mais sujeito de direitos. O dano não é dele. O dano de quem fica é um dano direto, não é dano em ricochete, é um dano direto. Por conta disso, é que também se discutia se nesse caso continuaria na Justiça Comum. E o STF entendeu, então, depois de um certo tempo, que de 2011, 2012 para cá, de que a competência, então, também é nossa, inclusive ajuizada por sucessores do trabalhador falecido. Então, ainda que seja ajuizada pelo sucessor, ou seja, o trabalhador faleceu e é o sucessor que vai entrar, também a competência é nossa. Por quê? Porque a matéria continua sendo a mesma. O objeto da prova é aquele. O objeto da prova não tem nada a ver com quem pede, né? O objeto da prova continua sendo o mesmo. Exatamente. E a origem é a relação de trabalho. Faz sentido. Faz sentido, né? Vamos pular agora para o inciso 8º, sempre em homenagem ao tempo. Sim. O 8º diz o seguinte: a execução, competência, né? A execução de ofício das contribuições sociais previstas no artigo 195, inciso 1, a linha A e inciso 2, e seus acréscimos legais decorrentes das sentenças que proferiu. Esse é um aspecto interessante. Mas, enfim, o que é executado pela e na Justiça Trabalhista? Enfim, Andréa, por favor. Então, para não dar mais interesse para esse assunto do que ele merece, porque, na verdade, é o momento em que a Justiça do Trabalho trabalha para a União. Né? Nós estamos executando valores devidos à União. Então, a gente não está executando, aqui nós não estamos falando de nenhum crédito do trabalhador. Estamos falando do crédito devido à União. Por quê? Porque houve, na verdade, uma sonegação. Na hora em que é reconhecido um crédito ao trabalhador, que é um crédito trabalhista de origem salarial,
Isso significa que deveria ter incidido contribuição previdenciária sobre esse crédito, certo? Pois é, não incidiu, porque esse valor está sendo reconhecido judicialmente. Então, o que prevê esse inciso? Que das ações que julgarmos procedentes e tivermos verbas salariais, as incidências de contribuição previdenciária sobre essas verbas salariais, essas contribuições previdenciárias serão calculadas na Justiça do Trabalho e pela Justiça do Trabalho executadas de ofício. A União não precisa requerer. É por isso que quando a gente fala que a Justiça do Trabalho arrecada muito para a União, é exatamente disso que estamos falando. Porque a execução é de ofício. O Procurador Federal não precisa pedir a execução porque a gente executa. Muito bem. Isso do quê? Das verbas que fazem parte daquele julgamento procedente. Só que nós temos a seguinte situação. Se tiver uma ação de pedido de vínculo e for reconhecido o vínculo, as verbas oriundas do reconhecimento de vínculo, pagamento de 13º, por exemplo, tem contribuição previdenciária. Então, isso nós vamos executar. Mas a contribuição previdenciária existente, pelo fato de ter o vínculo reconhecido, ou seja, o trabalhador recebeu o salário, só que ele não tinha o vínculo reconhecido, portanto, a empresa não recolheu previdência, a contribuição. Essa contribuição previdenciária do que o trabalhador já recebeu, mas que agora é reconhecido como vínculo, a competência não é nossa. Então, isso tem que ser executado em outro lugar. Por que isso é muito grave? Porque isso prejudica mais para frente a aposentadoria do trabalhador. Porque mais para frente, quando ele for requerer, ele não tem esse tempo de contribuição. Porque aquilo que porque não foi recolhido. Então, se a União não recolher, se isso não tiver depois uma dívida ativa, uma execução adequada, nunca que o trabalhador vai conseguir usar aquele tempo que foi reconhecido pela Justiça do Trabalho como tempo de contribuição para ele se aposentar. E isso é muito sério, porque inclusive, a competência não é nossa. O outro aspecto interessante sobre esse mesmo assunto, então, é que, desde a reforma trabalhista, a única execução de ofício é específica da contribuição previdenciária. Então, o que acontece? Foi instituído um parágrafo único no artigo 876 que diz que a Justiça do Trabalho executará de ofício as contribuições sociais previstas na linha A, inciso 1 e 2 do caput do artigo 195, que são as oriundas do artigo 114. Isso significa que, encerrado o processo, transitado em julgado, eu preciso esperar o trabalhador requerer a execução, mas eu tenho que executar de ofício, dar impulso oficial para a execução da contribuição previdenciária decorrente daquela verba do trabalhador. Se cria uma situação que parece que a contribuição previdenciária é que é a verba principal a ser executada, né? E que a do trabalhador é que seria o acessório. O Reinaldo fala uma coisa sobre isso, eu sempre usei esse texto dele, até depois da reforma, para dizer o seguinte: é claro que quem entra com uma ação para pedir a condenação de verbas trabalhistas, ela não quer só um quadro na parede dizendo você tem direito às verbas trabalhistas. Essa pessoa quer, de fato, receber essas verbas para que houve a condenação. Devia ser uma decorrência lógica, mas desde a reforma essa decorrência não é tão lógica assim, menos para a contribuição previdenciária. Então, a contribuição previdenciária nós continuamos executando de ofício. Muito bom, André, excelente. Agora, o inciso 9. Diz: outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, vírgula, na forma da lei. Duas perguntas imediatas. A que lei estamos nos referindo aqui, bem objetivamente? E segundo, a questão daqueles que trabalham com aplicativos. Como é que fica nesse contexto? É uma outra controvérsia decorrente de uma relação de trabalho ou não? Então, primeiro, a que lei se refere e, segundo, os aplicativos. Bom, esse inciso 9 é o que, né, é o residual, né? Aquilo que não está nos outros, a gente enquadra aqui. Bom, num primeiro momento, a gente iria para o artigo 652. Esse inciso remete ao artigo 652 da CLT, que já existia muito antes da emenda constitucional 45. Então, o inciso 9, num primeiro momento, ele reforça a previsão do artigo 652 da CLT, que é compete às varas do trabalho, e aí vem. Foi feita essa atualização. André, deixa eu só te interromper, André, só interromper, para dar um detalhe para os nossos que estão nos assistindo. Esse artigo 652 da CLT é na redação que foi dada
por uma lei de 2017. É uma lei Isso, agora, agora, recente, mas né? não toda. Estamos Mas, na trabalhando com verdade, algo bem recente. sim, mas É, não todos os artigos, não todas as alíneas. Tá? O caput foi sim, alterado sim, pela reforma, né, pela Lei 13.467. sim. Alguns, e aí foi inserido um inciso, efetivamente, e os outros já eram entendimentos antigos. Então, a Constituição, é como se a emenda constitucional 45, o artigo 114, recepcionasse o artigo 652. Né? Esse, na forma da lei, Sim, não é uma lei que ainda viria, é uma sim, lei que já existia, então era para recepcionar. E aí tudo que for acrescido tem que obedecer ao controle de sim. constitucionalidade. Então, desses aqui, do que trata o artigo 652, o que eu acho importante falar? Claro, a linha A fala, conciliar e julgar, decide os resultantes de contrato de empreitada em que o empreiteiro seja operário ou artífice, é o que a gente chama de pequena empreitada. Então, aquelas pequenas obras, aquelas pequenas empreitadas, muitas de contrato verbal mesmo, então, as pequenas empreitadas são julgadas pela Justiça do Trabalho. Por isso que a gente tem cobrança de valores de empreitada sem reconhecimento de vínculo. Ele reconhece que ele trabalhou numa empreitada. Ele processa o empreiteiro, o operário, ele processa o empreiteiro para receber só a verba daquele contrato que ele fez para aquela obra. Que normalmente empreitada é isso, é uma obra certa. Né? A empreitada é uma obra certa. Então, ele não é contratado para prestar serviço de forma contínua na forma da CLT. É uma obra certa e ele vai receber pela obra. Nós temos aqueles que o pai gosta bastante, o pessoal dos trabalhadores portuários, hoje em dia isso também faz parte da minha vida, não fazia Portuários. antes, né? Então, as Sim, ações sim. A entre, homenagem nossa sim, aos é uma trabalhadores homenagem nossa em portuários Bituba e ainda é, né? E é e verdade, é uma Itajaí, realidade. agora estamos aqui sempre com eles, Itajaí, oh, as ações entre trabalhadores importantíssimo. portuários e os operadores portuários ou o órgão gestor de mão de obra, o órgão decorrente da relação de trabalho. Esse dispositivo é importante aqui porque a gente linka ele com o artigo 7º da Constituição, que diz que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. E aí depois, lá para frente, estende os direitos constitucionais do artigo 7º aos trabalhadores avulsos, que são esses portuários. Então, eles têm os mesmos direitos constitucionais, em formatos diferenciados por conta do tipo de atividade, e as ações decorrentes das celeumas que surgem, que são coisas bem específicas, inclusive, né, são julgadas também pela Justiça do Trabalho. Além disso, temos a previsão processar e julgar os inquéritos para apuração de falta grave. O inquérito para apuração de falta grave é uma ação proposta pelo empregador contra o empregado estável, aquele que tem garantia de emprego. Normalmente se faz isso só contra a dirigente sindical, para permitir a despedida por justa causa dele, que não pode ser feita sem um inquérito. Outros até podem ser despedidos sem inquérito. O dirigente sindical, para ser despedido por justa causa, porque sem justa causa ele não pode, por justa causa precisa do inquérito para apuração de falta grave. E esse inquérito para apuração de falta grave também é julgado pela Justiça do Trabalho. E aí vários falam para mim, nossa, eu nunca vi. Pois eu vou dizer para vocês que caem todos comigo, por isso que os outros nunca viram, porque todos os que têm vêm parar na minha mão. Eu já julguei vários, eu pensava que não tinha nada. E aí eu descobri que tem um monte de ação dessas e elas vêm todas para mim. E aí o inciso, a linha F, que diz o seguinte, que essa é a novidade, que, claro, seria assunto para uma vida inteira, decidir quanto à homologação de acordo extrajudicial em matéria de competência da Justiça do Trabalho. Isso foi incluído pela reforma trabalhista. Por quê? Porque foi incluído esse acordo extrajudicial. Acordo extrajudicial significa, né, algo celebrado entre as partes, de natureza de direito privado, que é levado à Justiça do Trabalho para a sua homologação. A partir da homologação do acordo extrajudicial pela Justiça do Trabalho, ele tem o mesmo efeito do acordo judicial, ou seja, coisa julgada. Então, uma forma de quitar o contrato de trabalho, de resolver as questões trabalhistas sem a necessidade da decisão judicial e nem da ação judicial que chega a um acordo, é esse acordo extrajudicial. O que é importante falar sobre ele? Ele está no artigo 855-B, aquele B maiúsculo, né, que o legislador criou, B-A-E. Então, lá estão os requisitos para esse acordo extrajudicial ser válido para fins de homologação. E aí é muito importante lembrar que o juiz não é obrigado a homologar. Isso é algo que às vezes as pessoas não entendem. Dizem, mas eu apresentei. O juiz não é obrigado a homologar. Ele pode achar que tem fraude, ele pode achar que tem simulação, algum defeito do negócio jurídico que teve coação, não obedeceu os requisitos do artigo 855-B-A-E. O juiz vai avaliar, e inclusive tem decisão nesse sentido, não existe direito líquido e certo à homologação de acordo. Tem gente que entra com mandado de segurança, não existe esse direito líquido e certo.
O que o juiz não pode é alterar o conteúdo. Então, ou o juiz entende, ou eu vou entender que pode ou não. Não, ainda tem, o que eu estou contando aqui, está aparecendo aqui para mim. Tem 5 minutos, está contando aqui em cima para mim. Eu tenho meu reloginho. Esse ou vai ser por, ou o juiz diz homologo, ou não homologo. Agora dizer, eu homologo, mas não essa parte aqui, não essa outra parte. Isso a gente não pode fazer, a gente não pode interferir na elaboração da vontade das partes. Então, ou preenche os requisitos se a gente homologa, ou a gente não vai homologar. Em relação aos motoristas de aplicativo, então, que é o nosso finalmente aqui, até porque sobre a FGTS eu vi que teve gente que pediu para falar, mas sobre isso não dá tempo, e a Patrícia Santana tem um artigo ótimo sobre isso, no site da Matra, Patrícia Santana, recomendo, super. Corram lá, leiam, é lindo e explicativo a valer. Sobre motoristas de aplicativo, também é um assunto da vez, nós estamos agora já tentando elaborar no mundo jurídico, vários países já têm uma disciplina sobre motoristas de aplicativo, então na Califórnia está se entendendo uma determinada proteção com vínculo, na França também, outros países sem vínculo, mas com proteção. Então nós estamos num momento em que é necessário definir que tipo de trabalhador é esse. Se ele é um trabalhador que, exatamente por isso, Juliana, que eu resolvi falar sobre isso, em relação à paralisação de hoje, temos que definir se vai haver uma relação de emprego, mas mesmo que não haja uma relação de emprego, o que isso significa? Significa, então, que ele não tem nenhum tipo de proteção, que ele vai ficar completamente ao arrepio das normas constitucionais. Por que nós dizemos isso? Porque o artigo 7º da Constituição diz que são direitos dos trabalhadores. O artigo 7º não diz que são direitos dos empregados, aqueles direitos a seguir. Então, o direito a uma duração máxima de jornada é um direito a todos os trabalhadores, não é um direito unicamente para os empregados com vínculo empregatício. Você não pode excluir os trabalhadores porque eles não têm esse vínculo. Claro que se está percebendo, e agora na pandemia mais do que nunca, o quanto é importante o vínculo empregatício para determinadas situações. Mas é o momento de se definir. E recentemente o STJ entendeu que a competência era da justiça comum porque não havia vínculo. E aí nós fomos críticos a essa questão porque não é isso que define a competência, porque o autônomo também não tem vínculo, mas quando ele cobra um valor na Justiça do Trabalho, ou quando ele pleiteia o vínculo de emprego na Justiça do Trabalho para descaracterizar o fato de ser autônomo, é na Justiça do Trabalho. O autônomo, quando requer vínculo, ele requer na Justiça do Trabalho. Ele não requer na Justiça comum. Então, ainda o motorista de aplicativo, se ele vai discutir o vínculo, nós entendemos que é na nossa justiça. Se não tiver o vínculo, nós vamos julgar improcedente o pedido. Mas isso não significa que vá para a justiça comum. Mas ainda estamos alternando, porque o TST tinha entendido que a competência era nossa, mesmo não dando vínculo, e o STJ entendeu que a competência é da justiça comum. Então, isso é algo que nós ainda temos muito, muito caminho pela frente. Mas nós temos que falar sobre isso, porque eles estão compondo uma massa de trabalhadores muito grande e com muita necessidade de regulamentação. É isso. Andréa, bem rapidamente, 2 minutos. Temos 2 minutos. Uma pergunta rápida ainda em homenagem a Imbituba e Itajaí, que é o seguinte: as decisões, pelo que tu sabes, nessas duas comarcas trabalhistas, para usar a expressão que foi mandada para mim, são muito semelhantes ou tem ali uma diferença que depois o Tribunal Regional do Trabalho tem que começar a resolver? Olha, percepção. É mais comum que se mantenham as decisões de primeiro grau nessa matéria no tribunal. Nós hoje temos o Roberto Guglielmetto, que é de Itajaí, que é desembargador no tribunal, que conhece muito bem a matéria. O meu titular, que é o Biratã, costuma substituir também no tribunal. Ele também entende muito da matéria. Mas, em geral, se entende que é aquela visão do juiz no contato imediato. Agora, Imbituba e Itajaí são portos diferentes. E também, hoje em dia também tem navegantes, que tem uma outra relação jurídica estabelecida também. Então, são relações jurídicas distintas. Então, na verdade, as decisões não ficam da mesma forma, porque as relações são diferentes ali, sabe? São diferentes. Ótimo. Vamos encerrar? Vamos. Minha filha, meu saudável orgulho de ti. Obrigada, eu peço pai. a todos da plateia que compreendam que eu estou orgulhoso. Minha filha conhece muito essa matéria e ela é muito didática. Eu aprendi muito, todas e todas devem ter aprendido. Dá o teu tchau, minha filha.
Gente, muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigado, pai, pelo convite. Aquela saudade que a Oh, gente mata querido. no nosso abraço aqui, do nosso abraço virtual da live, né? Exatamente, Que é difícil, mas exatamente. agradeço a todos por estarem aqui conosco. A gente recomenda o podcast do Dr. César, que é de Direito Constitucional exclusivamente, Direito Constitucional, o meu Drops de Direito do Trabalho, para quem quiser nos ouvir com mais frequência sobre a matéria, né? E ficamos muito felizes e Isso. muito honrados com todos aqui. Nós vamos encerrar mesmo. E se E a gente tiver também, mais um assunto, a André, gente volta. vamos fazer aqui uma propaganda, porque é gratuito, o nosso www.conversandocomопроfessor.com.br, que tem matéria jurídica e outras matérias também.